E aí pessoal, aqui é o Ale. Bom, eu estou fazendo este vídeo porque eu preciso fazer um cenário para o meu card game que eu estou desenvolvendo, que é esse aqui, tem algumas cartas de exemplo aqui. E eu quero falar sobre gesto de cenário. É engraçado porque a gente sempre pensa em gesto draw, a gente pensa em pose, né? Dinâmica e cenário que é tão estável, né? Engessado, a gente logo imagina como que vai ter gesto draw para isso. Eu ouvi a primeira vez sobre esse tópico lá no canal da Úrsula, né? Da Sula Moon. Só que ela faz até um exemplo lá, mas não fica muito claro exatamente, não tem outros conteúdos sobre isso na internet, mas explodiu minha cabeça de ver que existe desenho de gesto para cenários, né? Então, meio que de maneira autodidata, eu fui atrás do tema e eu quero falar um pouco sobre as coisas que eu descobri aqui sozinho, né, por assim dizer. Primeiramente, eu queria comentar sobre o desenho de gesto para pose, né? O que ele é, como é que ele funciona, né? Vou fazer aqui bem rápido, bem simples, né? Basicamente, só para relembrar, né? Basicamente você conseguir capturar a informação que você tá vendo na imagem de maneira bem rápida e descontraída, né? Bem simples. Para você não precisar fazer o desenho logo de cara, bem feitão, você vai lá e faz um desenho do gesto daquela pose para você capturar o momento, né? Isso ajuda muito a gente a capturar a dinâmica do momento, capturar a pose antes mesmo de fazer qualquer coisa mais definitiva, né? Então, por exemplo, a ideia é esquecer um pouco a anatomia, esquecer técnica e focar no gesto mesmo, mão leve, solta, para fazer o risco do que você está entendendo, né? Você vai conseguir fazer poses bem dinâmicas e até ajuda você a exagerar as poses, né? Ter estilo exagerado, né? Essa pose aqui, peguei no Pinterest, né? Ela foi dito que foi alterada por IA. Então você vê que tem um cotovelo estranho aqui, né? Mas a gente ignora, né? Eu quero só pegar esse gesto aqui, só para fazer um exemplo, né? Então, o que eu pegaria aqui? Eu pegaria talvez uma linha. Eu acho que na verdade tem uma linha acontecendo meio dessa maneira aqui, assim, ó. Se você for observar, ó, certo? Então, essa linha aqui vai ser o início do meu gestual, né? Então, igual eu falei, a pose tem que ser descontraído, solto e rápido, né? Você pegar a pose e até exagerar um pouco, né? Então, seria algo meio que assim, talvez. Então aqui, isso aqui é o desenho do gesto. Você vê que ficou bem sujeira, bem rabiscado. Eu só queria mesmo pegar essa pose. E é claro que tem muito espaço para você exagerar, né, para você brincar. Teoricamente, você tem que vir por cima disso daqui, depois que você fez, né, e começar a trabalhar a anatomia, né? Peguei a pose, peguei o gesto, né? Agora vamos trabalhar certinho, arrumar essas proporções aqui, que talvez estejam meio zoadas, né? E aí você vai fazendo uma pose, certo? Por exemplo, fazer aqui bem rapidinho, só para dar de exemplo mesmo, em como é que eu faria. Bom, então eu faria algo mais ou menos assim, né? Óbvio que eu não quero gastar muito tempo com isso aqui, porque nem é o objetivo. Eu quero falar sobre gesto de cenário, né? Mas eu quero explicar o que é o gesto e para que ele serve. Então, o que acontece aqui? Eu identifiquei uma linha de ação, eu trabalhei de maneira bem rabiscada em cima dessa linha até chegar numa pose, e depois eu tenho toda a ideia da pose e ela vai ficar dinâmica o suficiente, porque eu não pensei em anatomia, não pensei em muita coisa séria, né? Então, eu consegui capturar bem o momento, assim, né? E gesto é isso. Então, teoricamente, se eu for trabalhar com gesto de cenário, seria a mesma coisa. Pessoal, quando eu digo gesto de cenário, eu quero dizer gesto de objeto. A gente tem gesto em todo tipo de coisas que a gente vai desenhar, que a gente vai retratar aqui no nosso desenho. Então eu trouxe aqui a imagem dessa motocicleta. E olha só que legal, cara. Eu comecei a estudar esse assunto vendo sobre motos, sobre essas Harleys. Por quê? Pra mim, essas motos são como se fossem a figura feminina da motocicleta, né? Porque ela é cheia de curvas, ela é bem gostosa de desenhar. E moto é um negócio que assusta, né? A gente pode, tanta coisa acontecendo aí, né? É óbvio que você vai ter que gastar um tempo para estudar e tal. Não tô dizendo que você precisa desenhar moto, mas eu vou trazer aqui um exemplo de como ver o gestual em objetos e em coisas mais rígidas, né? Essa moto, para mim, é um bom exemplo exatamente por causa disso, porque ela é cheia de curvas, né? É cheia de coisa interessante que dá pra gente observar num gestual. Então observa como que o gestual dela é legal. Se eu fosse fazer aqui um desenho de gestual para essa moto, olha só, seria mais ou menos assim, ó.
E aqui, óbvio, né, eu vou utilizar o gestual para exagerar também a pose, né? Já que esse é um dos objetivos. Deixa eu só diminuir ela um pouco aqui para ter mais espaço de desenho. Então ela faz esse gestual aqui, né, na minha opinião. É uma linha aqui bem sinuosa, né, uma linha reta aqui de contraste. Eu acho que seria algo nesse sentido aqui, sim. Olha só, isso é gesto. Você consegue ver a moto aqui já, né? Eu, do mesmo jeito que a gente conseguia ver a pose da menina quando eu desenhei aquela linha e já comecei a colocar alguns elementos aqui, assim, ó. Você já consegue visualizar a figura humana. Aqui também a gente já consegue visualizar a motocicleta, né? Então, com isso em mãos, agora eu vou começar a pôr os detalhes. Aí é onde eu pulei a etapa de ter que imaginar a silhueta, de ter que imaginar o design, né? Aliás, o design vem agora, né? Mas de ter que imaginar a forma e tudo. Eu simplifico isso tudo em golpes de mão e de lápis, né? Muito simplificados, né? Então, por exemplo, agora eu vou começar a observar a forma. Do mesmo jeito, né? Vamos supor, eu posso dar uma apagada aqui. E aí, eu venho aqui, ó, e começo a imaginar a forma. Tem o tanque. Tá aí, pessoal. Em resumo, seria isso daqui. Não vou mais... Isso aqui seria meu sketch em cima do desenho de gesto, né? Não vou mais avançar com isso daqui, mas eu queria passar essa ideia, né? Aqui agora eu teria que, de repente, diminuir a opacidade da camada e começar a adicionar os detalhes, né? A começar a observar mesmo a minha referência e ver o que realmente eu tô fazendo, né? Porque aqui tem tudo muito simplificado ainda, né? Mas vocês entenderam que eu saí de um desenho de gesto, que eu simplesmente peguei a forma que o objeto tinha e transformei depois, adicionando os detalhes e tudo mais. Vocês entenderam isso? Que esse é o objetivo do desenho de gesto. Observar uma forma e depois replicar ela de maneira mais simples, capturando só a essência mesmo desse objeto. Eu até não sei muito bem como colocar essas palavras, mas você tem que capturar ali o movimento que aquele objeto faz. E o que é peculiar, porque quando a gente está falando de uma moto, ou de um prédio, ou de uma casa, ou de uma cidade, ou de um cenário, ele não está fazendo movimento, né? Mas quais linhas você consegue visualizar que estão guiando o olhar, né? E para mim, para desenhar uma motocicleta como essa, é basicamente isso. Então, vamos para mais um exemplo, para ver se eu consigo deixar bem claro aqui o que eu estou querendo dizer. Eu estou aqui agora com essa imagem dessa cidade. Isso daqui é mais complexo, viu? Já olha essa imagem e tenta capturar o que é o gesto dessa imagem. E lembrando, pessoal, o gesto não é vir aqui e falar, tá, tem aqui um detalhezinho, tem aqui, faz isso aqui, e não sei o que. Não, pessoal, o gesto é o que aquela forma está fazendo da maneira mais... Você tem que representar isso da maneira mais solta possível, mais rápida, mais simples, né? É para você entender o que está rolando, né? Então, vai lá, dá uma olhada. O que você acha? Pausa o vídeo, dê uma olhada, beleza. Agora, eu vou fazer aqui a minha versão do que eu imagino que é o gesto para essa imagem. Eu vou só criar aqui um quadrado para que eu possa representar a cidade da mesma maneira que a foto. O que é a minha dica? Eu acho que para fazer gesto de cidade, de cenário assim, diferente de desenhar aquela moto, é que a gente vai precisar de ter o mínimo de preocupação com a linha do horizonte, certo? Então a linha do horizonte talvez tenha que fazer parte do gesto para que você tenha um bom começo, né? Aqui essa imagem aqui é muito simples, né? A linha do horizonte está aqui, né? A gente consegue ver bem claramente, então é mais ou menos no meio, né? Então eu já vou começar meu gesto com a linha do horizonte aqui. E o que eu acho que está acontecendo? Eu acho que está acontecendo aqui um gesto triangular aqui, sabe? Mais ou menos assim. E a gente tem, bem aqui onde faz o pico desse triângulo, a gente tem uma forma, né, que essa estrada está fazendo.
e ela é cortada por outras vias assim. E esse lago que a gente está vendo aqui, ó, ele é interessante porque ele faz um outro shape de triângulo aqui também, né, que eu vou tentar representar aqui no meu gesto. Veja só. E a gente tem umas linhas verticais aqui, que talvez seja algum tipo de ponte que está passando para cá, sustentação, né? Eu vou representar elas aqui também. E aqui eu vou já fazer o gesto aqui de toda essa estrutura, certo? E aí o resto é a representação dos prédios, né? Eu vou fazer aqui um gesto aqui dos prédios aqui, mais ou menos. Eu acredito que o meu gesto seja isso aqui. Vocês veem que é bem simples mesmo. Eu não fiquei desenhando muito, não fiquei aqui penteando o desenho, né? Eu acho que é isso aqui. Então eu vou tentar criar aqui uma cidade por cima desse meu gesto aqui, usando a minha referência. Já volto. Pessoal, seria isso aqui, ó. A minha conclusão sobre o gesto da cidade é isso. Você vê que eu consegui, talvez esteja um pouco difícil de entender, né, porque ficou muitas linhas. Então esse aqui seria o meu esboço desse gesto que eu peguei, né. É óbvio que eu deixei algumas coisas de fora, daria para trabalhar mais ainda em cima disso, né? Acho que tem um caminho que passa por aqui, por exemplo, que eu deixei de fora e tudo mais. Só que é isso, pessoal. O que eu tô querendo dizer sobre gesto de cenário, de objetos, é isso, é antes do esboço. Vocês têm que entender, pessoal, gesto draw não é esboço. Gesto é gesto. É capturar a essência do que está rolando sem você fazer o esboço ainda. Depois que você capturou o gesto, aí você vai fazer o esboço. Então vamos supor, eu tô aqui fazendo aquele gesto aqui daquela garota lá. Aí eu fiz aqui e tal, aqui uma perna, aqui para ser outra. Aí na hora que eu vou fazer o esboço, eu percebo que no meu gesto, esse joelho ficou muito para frente. Então, opa, o joelho tem que ser aqui, ó. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? Por quê? Porque o gesto não é anatômico, o gesto ele não é milimétrico, preciso, medido, entendeu? Ele é exatamente isso, ele é uma forma de você capturar o que está rolando ali antes de fazer o esboço. E na hora de fazer o esboço, você vai corrigindo o que está errado, né? E beleza, aqui eu fiz o esboço, eu posso fazer um esboço por cima desse esboço para corrigir o que está errado aqui, fazer linhas mais firmes, entendeu? Quanto mais você trabalhar no seu desenho, mais tempo você passar com o seu desenho, melhor ele vai ficar. Então, tipo assim, se eu quero fazer essa cidade aqui mais legal, então eu preciso pegar essa camada, tirar a opacidade, fazer por cima um novo esboço para melhorar esse esboço aqui, tirar um pouco de sujeira, colocar as coisas mais certinhas antes do line art, antes da pintura, entendeu? Quanto mais tempo você passar com o seu desenho, melhor. O gesto também é muito bom para que você consiga exagerar as proporções, né? Uma das propostas do gesto é esse. Então, se eu tivesse feito esse gesto aqui dessa cidade com esse triângulo aqui, lembra quando eu capturei aquele triângulo que fica ali no centro? Se eu tivesse feito ele mais altão, provavelmente eu teria feito essa torre aqui, ó, bem mais altona, entendeu? E eu teria exagerado ela. É uma oportunidade que você tem, entendeu? Você vê que eu exagerei, o que eu quis exagerar mais aqui foi a ponte. Ela faz uma curvatura bem mais suave, e quando eu fiz o gesto da minha ponte, ó, eu fiz uma curvatura bem legal, assim, bem dinâmica, né? A oportunidade que você tem com o gesto é isso. Quando eu fui fazer a moto também, talvez a moto fosse se fosse fazer um desenho mais realista, ela seria bem pouco curvada.
Mas eu fiz um... Aí é a sua oportunidade, entendeu? Por exemplo, olha só, lembra da moto? Tá vendo essa curva que eu fiz aqui? Imagina se eu faço um gesto desse jeito aqui, como é que eu iria desenhar essa moto? Você entende? Aí é onde eu vou chegar a estilizações diferentes, o céu é o limite, entendeu? Então vamos explorar um pouco aqui dessa... Um último estudo, só pra gente colocar isso na cabeça mesmo. Eu quero agora fazer um estudo de utilização do gesto para exagero. Voltei aqui com aquela moto e a gente vai usar ela de exemplo, porque eu acho que fica bem legal de entender como é que a gente pode usar de exagero para transformar esse gesto. Depois que eu fiz aquele primeiro gestual dela, que eu consegui capturar que essa era a forma principal dela, eu consegui entender que essas são as linhas que me dão o entendimento desse objeto. Então, o que acontece se na hora que eu for fazer esse gestual de novo aqui, eu exagerar, igual eu tinha dado aquele exemplo, ó. Vamos dizer que eu vou fazer... Me lembra muito, sabe o que me lembra? Aquelas artes do Akira. O Akira usa isso aqui, ó, muito forte. Eu vou trazer uns exemplos ali agora, o Akira Toriyama, né? Quando ele vai fazer Dragon Ball, os desenhos de veículo, de monstro, de robôs dele, né? Todos fazem aqui um uso desse gestual exagerado muito bem feito, viu? Pessoal, cheguei nesse resultado aqui, que ainda tá bem rascunhento, mas você vê que eu consegui criar uma moto bem mais estilizada, né? Uma ilustração bem diferente do que é a minha referência, né? Minha referência é essa. Tá bem sujão, né? Eu espero que vocês consigam entender, mas esse é um dos objetivos do gesto, entendeu? Não é só capturar a dinâmica, mas é te dar a oportunidade de exagerar, certo? Ele te dá a oportunidade de exagerar, que é legal, entendeu? Então, lembrem-se disso. Essa é a mensagem que eu quero dar quando eu falo de gesto uridral. É a mensagem sobre o exagero que você pode fazer, tipo esse aqui, ó, olha só. Isso aqui, pessoal, é um desenho de gesto. Esse é o gesto dessa imagem. Ah, as pernas ficou erradas, as pernas ficou tortas, o tronco tá longo demais, sei lá. Você pode anotar um monte de problema. Mas depois que eu fiz isso daqui, eu tenho a base, vou lá, passo a borracha, apago, coloco uma folha por cima, não sei. Mas eu tenho aqui a base para começar a construir todo o meu personagem, entendeu? Aí eu vou começar a transformar ele em algo mais anatômico, para que ele funcione aqui, entendeu? Mas aqui eu já ganhei a oportunidade de estilizar o meu boneco, entendeu? Mas eu consegui fazer minha pose através do gesto. É isso que eu quero que vocês entendam, certo? É basicamente isso que eu tinha para explicar sobre gesto de cenário, né? E de objetos. Eu espero que tenha ficado claro aqui para vocês. Eu sei que não tem muito conteúdo sobre isso na internet, então se vocês por acaso quiserem pesquisar sobre o assunto, eu não sei se vocês vão achar mais coisas do que o que eu fui capaz de mostrar aqui, tá? Mas se ficar dúvida, pessoal, se ficar estranho, se o que eu falei aqui não fez sentido nenhum, comenta aqui que eu faço um outro vídeo tirando essas dúvidas, eu vou fazer o meu melhor, tá? Só para finalizar o vídeo, pessoal, deixa aqui nos comentários, dá um like se gostou. Deixa aqui nos comentários se realmente deu para entender tudo ou se ficou alguma coisa muito estranha, porque talvez a minha metodologia de explicar não tenha sido tão legal assim, mas aí vocês me falam, eu faço um novo vídeo, explico de novo, não tem conteúdo sobre isso na internet, então eu acho que tem que falar, posso trazer novos exemplos, né? Tá bom? Um abraço, hein? Até mais.